Olá pessoal, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a adrenalina e os efeitos que ele causa na vida do dançarino, principalmente nos momentos de preparação antes de um espetáculo, antes de um festival, de uma apresentação de modo geral. Normalmente, é, quando o dançarino se prepara para uma apresentação, várias coisas ocorrem, né? A tensão, a preocupação, o nervosismo, a insegurança. E nessa hora a adrenalina é muito importante, porque ela pode nos ajudar de várias maneiras. Porém, se ela estiver desequilibrada ou tiver em excesso de uma forma ou de outra, isso vai prejudicar o meu desempenho como dançarino na minha performance. Então vejamos, por exemplo, se no momento da dança a adrenalina, em vez de me jogar para cima, ela me retrai, ela me joga para trás. Eu começo a visualizar e pensar muito mais nos erros do que nos acertos, nas possibilidades que a dança pode dar errado na minha apresentação, do que nas coisas que podem acontecer positivas. Então o dançarino ele acaba visualizando mais o erro, se preocupando mais com o musical, mais com o espaço, do que com o seu próprio sentimento. Quando ela ocorre de maneira contrária a isso, ela me joga para cima, ela pode também criar alguns problemas para mim, como por exemplo, fazer com que eu cometa muito excessos, coisas que durante a apresentação, durante os ensaios, eu não me preparei para fazer, eu nem visualizei aquilo, mas por conta dessa adrenalina me jogar, me deixar mais eufórico, eu começo a cometer alguns excessos, algumas coisas que talvez naquele momento não são adequadas para aquela apresentação. Bom, então o que é que está certo e o que está errado? É o equilíbrio. Se eu conseguir dominar essa adrenalina para que ela me mantenha equilibrado dentro da apresentação, não fazendo com que eu cometa excessos por estar tão eufórico e ao mesmo tempo que eu não fique retraído para que eu não visualize tanto erro, eu vou conseguir ter um equilíbrio dentro da minha apresentação. Então vejamos, eu tenho ao longo de tantos anos trabalhando com dançarinos e preparando dançarinos para festivais e apresentações, que eu consegui identificar algumas formas de preparação. Então fica para você perceber qual é a mais adequada, para você dançarino descobrir qual te deixa mais seguro, e para você instrutor, para você professor, encontrar uma maneira de visualizar no seu dançarino, perceber qual delas vai funcionar. Então, por exemplo, eu poderia citar duas aqui. Uma delas tem aquele dançarino que nos momentos antes da apresentação ele está tão preocupado com a apresentação que ele começa a, antes da apresentação, se retrair. Ele precisa de um momento de concentração, às vezes ele não fica com o grupo, ele busca um espaço, um lugar, e às vezes até é criticado pelos colegas. Olha, fulano não está no meio do povo, não está integrado, mas não é isso. Na verdade, o que ele está buscando? Nesse momento ele busca concentração, ele vai visualizar os movimentos, vai visualizar a execução e ele vai se preparar para isso. O resultado dele durante a dança, muito provável que seja um resultado muito eficiente, porque ele visualizou tudo isso, ele percebeu o ambiente, ele percebeu o clima, conseguiu ter uma noção de como vai funcionar a apresentação. Então a possibilidade dele ter um acerto é muito grande. Porém, pode ser que quando ele saia, tudo isso, quando acabe a apresentação, para ele está tranquilo. Ele terminou aquela concentração, aquele momento mais retraído, foi na sua preparação. Durante a dança aconteceu como deveria e depois ele vai sair super descontraído. Por outro lado, eu já tenho dançarinos que ocorrem exatamente o contrário, que eles chegam na apresentação no momento onde o grupo está se preparando e ele está ali dando risada, conversando, comemorando, fazendo festa, muito eufórico. E durante a dança também pode acontecer de ser muito positivo, muito produtivo. A diferença está quando ele sai. Por vezes, esse dançarino, quando ele termina a apresentação,
essa adrenalina volta tudo para ele em forma de choro, de desespero, às vezes de cansaço, né? Tem alunos que saem lá desmaiando e ele nem tá tão cansado assim, mas é por quê? Porque essa descarga dessa adrenalina vem no momento que ele terminou de fazer. Então, qual é a dica? Para você dançarino, realmente encontrar qual dessas formas vai te deixar mais seguro, vai te deixar mais confiante, vai produzir um resultado. Nós temos, por exemplo, na dança tradicional gaúcha, a gente chama de passagem de palco, que é aquele momento onde o dançarino vai conhecer o espaço onde ele vai dançar. E qual o objetivo disso? É só para marcar o lugar? Não. Ele é muito mais para que o dançarino possa perceber o ambiente e visualizar para onde ele vai, ao lado de quem ele vai, para que no momento da dança isso não caia como um choque. Quando ele coloca o pé no tablado para dançar ou no palco, tudo aquilo seja um impacto muito grande. Então o fato dessa preparação, dessa visualização, dessa passagem de palco é justamente para que o dançarino possa saber onde ele está pisando e já está mais ambientado com o lugar, né? Mais familiarizado com o ambiente. Isso talvez possa promover no dançarino uma segurança e seguramente um resultado mais positivo de performance. Não estou falando de pontuação, de colocação, de classificação, né? Estou falando do resultado do dançarino como um ser humano que vai lá, como um artista que vai produzir o resultado pelo qual ele se preparou. Mas enfim, para que a gente possa fechar esse assunto, é muito importante que você, dançarino, você, professor ou instrutor, tenha consciência de que o resultado no palco, no trabalho, no momento da apresentação, ele não foi construído naquele momento. Ele foi construído lá no teu ensaio, onde você se preparou, nos momentos de preparação, nos momentos onde o dançarino participou do processo, não como simplesmente alguém que foi lá e executou o movimento, mas alguém que sentiu, que conheceu, que visualizou e participa dessa apresentação, desse contexto, como alguém que fez parte do processo e não como alguém que só foi ali para executar o movimento. Então vale a pena ensaiar, vale a pena se preparar, vale o sacrifício, porque o resultado de quem entra num tablado mais seguro, mais confiante, é incrível. Então, se vocês gostaram, pode curtir o nosso canal. A gente fala bastante de dança, trocamos ideia. E se você tem algum assunto de dança que você gostaria de falar, escreve para nós, anota aí e a gente vai fazer um vídeo e falar sobre o assunto. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e curtam aí.